Escritas há milhares de anos, as profecias ensinam sobre o que há de vir. Ainda hoje, o que foi escrito causa dúvidas e geram questionamentos na mente de muitos que acabam se confundindo sobre o real significado dessas mensagens. Há quem acredite em premonições ou em experiências sensitivas que possivelmente revelem mensagens sobre o futuro. Porém, profecia não se limita a essa definição. Mas o que é profecia? É realmente relevante que eu estude e entenda o que elas dizem? Como eu devo estudar as profecias? Profecia é o anúncio de um acontecimento, mas não é um acontecimento qualquer. As profecias lidam com os acontecimentos do plano da salvação. Então, por exemplo, Gênesis 3,15 é o anúncio da vinda do Messias. Então veio o contexto do pecado, e aí Deus tem o plano da redenção, e aí anuncia a vinda do libertador. Ao longo da história, então Deus constitui um povo, uma nação, que é o povo da aliança. As nações que se relacionam com esse povo e, portanto, com o plano da salvação de alguma maneira, serão referidas pelos profetas. Então os profetas predizem, anunciam grandes eventos da história que estão conectados com o plano da salvação, com a restauração de todas as coisas. Então, o acontecimento a respeito da questão política, social, econômica dos países, não é necessariamente um assunto profético, a menos que estes acontecimentos estejam relacionados diretamente com o plano da salvação e com o povo de Deus. Então, podemos definir profecia dessa maneira: o anúncio de um acontecimento que em geral é universal, mas que lida com o plano da salvação. E se existem as profecias, é porque elas foram escritas por alguém. Na história da humanidade, encontramos figuras conhecidas que são denominadas de profetas, aqueles que receberam a revelação e transcreveram essas mensagens. Mas nem todo aquele que diz apresentar uma mensagem revelada é considerado um profeta. Então, como identificar esses verdadeiros profetas? O seguinte, primeiramente, o profeta, o básico dele é que ele é levantado por Deus. Ele não vai por motivo próprio. Mas a prova de que ele é levantado por Deus, tem duas provas na Bíblia que falam sobre isso. Uma está em Deuteronômio 18, que diz assim: quando o profeta falar e a profecia dele não se cumprir, então esse profeta não foi enviado por Deus. Então esse é um meio de reconhecer. Outro meio está em Deuteronômio 13, que diz assim: se um profeta falar, e mesmo se a profecia dele se cumprir, se por acaso ele pregar contra a palavra de Deus, contrário àquilo que Deus revelou na sua palavra, que é a Bíblia, esse não é um verdadeiro profeta. E daí o profeta Isaías resume isso de maneira muito bem sincera, assim, bem curtinha, não é? Diz assim: a lei é o testemunho. A lei é a lei de Deus, que ele deu na Bíblia. O testemunho são as outras revelações que os profetas receberam. Se o profeta não falar de acordo com aquilo que já foi revelado, não existe luz nele. Nas profecias estão descritas a vontade de Deus e o plano dele para a nossa salvação. Elas nos revelam que o Senhor do Universo está sob o controle de tudo e como devemos nos preparar para o dia final, com esperança. É importante a gente ter em mente que as profecias não tratam para nós, não revelam para nós o momento dos acontecimentos, pelo menos não da grande maioria deles. Alguns acontecimentos as pessoas só podem entender depois que eles ocorrem. Então, qual é a função da profecia? A profecia é para que as pessoas mantenham a esperança do reino de Deus sempre em perspectiva. Então, por que estou dizendo isso? Porque, veja, os apóstolos, os discípulos chegaram para Cristo após a saída dele do templo e queriam saber, em Mateus 24, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Eles perguntam quando, mas Jesus não diz quando, ele dá uma série de sinais. Depois, antes da ascensão, em Atos, eles chegam de novo e dizem: Senhor, é agora que o Senhor restaura o reino em Israel? É agora, veja, o elemento de tempo está presente de novo. E aí Jesus fala assim: não compete a vocês saber o tempo e a época. Então nós, seres humanos, queremos saber o dia, a hora, o ano, pelo menos, a década do acontecimento, mas a profecia não lida exatamente com esse aspecto. Ela fala do acontecimento. E ele poderá ocorrer
muito próximo de nós ou longe. Próximo ou distante não fará diferença. A diferença que faz é se a pessoa está esperando pelo acontecimento, pela chegada do reino de Deus e com seu coração pronto para entrar nesse reino.